Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de programação utilizando o Qt, aula de programação em C++. Até agora a gente falou um pouco sobre um programa básico, as variáveis, tipos, declaração, inicialização de variáveis, operações básicas com números, entrada e saída de dados. Fizemos também exercícios sobre if, else, while, e aqui estamos para implementar mais um programa. Nesse caso aqui é mais um exercício de while, que o exercício consiste no seguinte: sendo a equação V igual a M vezes C sobre G vezes M sobre C, vezes 1 menos E elevado a menos C sobre MT, uma modelagem empregando a segunda lei de Newton para determinar a velocidade de um paraquedista próximo à superfície da Terra. V é a velocidade, G é a aceleração da gravidade, M é a massa do paraquedista e C é o coeficiente aerodinâmico, finalmente T é o tempo. Então, se a gente considerar G como sendo 9,8, M 60, C igual a 0,01, implemente o seguinte algoritmo. Defina a aceleração da gravidade como uma constante, valores da massa e do coeficiente de atrito e os armazena em variáveis. Então, temos que lembrar que o programa deverá solicitar que o usuário digite novamente o número caso seja inserido um número negativo. Okay? Então, utilize a instrução while para encontrar os valores de V, inserindo os valores de T na faixa de 0 até 10 segundos, variando de 0,1 segundos. Nesse caso, o 0,1 seria o passo. Então, tem que apresentar todos esses valores em tela. Então, esse aqui é o exercício, vamos começar a implementá-lo na primeira parte, Ou seja, vamos definir a gravidade como uma constante. Então, vamos ter que definir a gravidade, que é G, como que é 9,8. Então, esse é o primeiro item aqui do nosso algoritmo. Estamos definindo a gravidade como uma constante. Então, o segundo item é receber os valores da massa e do coeficiente de atrito e armazená-los em variáveis. Então, para que a gente possa armazenar esse conteúdo nas variáveis, primeiro precisamos criar as variáveis. Float M, vou criar o tempo também e o passo, já que eles são pedidos aqui, Temos que criar um passo aqui e vamos ter que inserir os valores de tempo também nessa última. Por enquanto, vamos trabalhar diretamente somente com a massa e com C, mas as outras variáveis vão ser necessárias durante o programa. Então, o que é solicitado aqui no segundo item, a gente precisa receber os dos coeficientes de atrito e armazenar em variáveis. Então, como é que seria realizar essa atividade? Só que o número inserido ele tem que ser redigitado se for negativo, ou seja, não podemos receber um número negativo, só números positivos. Então, primeira coisa, eu vou forçar M e C a serem números negativos e vou criar um while aqui dizendo que caso M seja menor que 0, ele vai repetir. Ou seja, esse while aqui será repetido sempre que M for menor que 0 e de primeira ele já será menor que 0. Então vamos agora solicitar para que o usuário ele digite o valor da massa. Então digite o valor da massa. Então, o valor será digitado de 2 pontos sem e colocado na variável M. Então, a variável M vai ser substituída e no lugar de -1 será colocado o valor digitado pelo usuário durante o programa. Então, primeiro ele vai entrar no while, porque o valor é negativo,
e continuará dentro desse while sempre que o usuário digitar um número negativo. Somente quando o usuário digitar um número que não for negativo, ou seja, 0 ou um número maior do que 0. Então, vamos agora fazer a mesma coisa para o coeficiente de atrito. Então, tudo igual, exceto que vamos utilizar C, e o valor que será digitado aqui não corresponde mais à massa. Esse é o valor do coeficiente. Então agora, de igual forma, né, ao while primeiro, o C é um número negativo, consequentemente ele entrará no while. Esse valor de C será substituído pelo que o usuário digitar, e enquanto o usuário digitar um valor negativo, ele vai solicitar ao usuário digitalmente esse valor, ok? Então, nós cumprimos aqui o que foi solicitado no segundo item. Agora a gente precisa utilizar a instrução while para encontrar os valores de V. Ou seja, a gente vai simular essa equação, jogar a equação no programa para que a gente consiga, através da substituição, encontrar o valor de V. Ok? Então, nós temos que fazer isso numa faixa de 0 até 10 segundos. Então, o valor de T, vamos começá-lo com 0. O passo, ele é de 0,1 segundos. Então, passo 0,1 segundos. Opa. Como a programação é feita em inglês, vírgula é ponto. Então, 0,1 segundos é o passo aqui para a gente começar a fazer o nosso terceiro item. Então, vamos criar o nosso while, né? Então, while T menor ou igual. Como o T vai começar em 0, ele tem que ser menor ou igual a 10. Passo. Por que vai ser 10 mais o passo? Porque nós vamos fazer o incremento depois de realizar todas as instruções. Então, vocês vão perceber que é necessário que ele seja um pouco maior do que 10 para que ele execute até 10 segundos. Então, vamos estar aqui para que o usuário digite, né? Então, std. Vamos dar uma quebra de linha aqui para organizar o nosso programa. Então, std endl. E agora, para T igual a T. Então, o que está acontecendo aqui? O programa ele imprimirá na tela o valor de T. O primeiro valor de T é 0. Então, se o programa ficar assim, sempre, né, até o infinito, porque o T não está sendo incrementado, ele vai mostrar o valor de T aí, que seria 0. Então, agora, nós vamos precisar encontrar os valores da equação, né? Jogar na equação e encontrar o valor de V. Então, std cout. Eu não vou dar uma quebra de linha porque eu quero que tudo apareça na mesma linha, certo? Então, V é e o valor de V é. Então, agora vamos em implementação, está lá, né? Então, G vezes M sobre C. Então, G vezes M sobre C. É interessante que a gente explore o uso dos parênteses, certo? Nem sempre a gente tem certeza de qual operação é realizada primeiro, então garanta, utilizando parênteses, que a operação será realizada primeiro. É uma ação entre G e M e a divisão entre C e o resultado da multiplicação de G e M. Ok? Então, o restante seria tudo isso multiplicado por 1 menos exponencial
de menos C sobre MT. É XP de menos sobre M vezes T. Então estou explorando aqui o uso de parênteses para utilizar essa expressão, né, o exponencial, que corresponde a esse Ezinho aqui que a gente colocou na fórmula. A gente precisa incluir mais uma biblioteca matemática, que seria math.h ou cmath. Vamos incluir aqui para que essa parte do programa funcione, né? Então include cmath. Então essa biblioteca aqui, do inglês, né, matemática, então ela é a biblioteca que vai nos ajudar a interpretar o que a função exponencial faz no computador. Então ela vai ajudar o compilador aí a executar a função inicial. Então falta só mais uma coisa, né? É que o t ele fique sempre incrementando até que ele chegue em 10. Então esse incremento, né, não é um incremento unitário, é um incremento de passo em passo, ou seja, o t na primeira vez que ele entrar no while ele será igual a 0, depois ele mais 0,1, ou seja, vai ser 0 mais 0,1 é o que vai ficar em t. Então no segundo passo ele será 0,1, no terceiro ele será 0,2, no quarto 0,3, 0,4, até que essa situação seja satisfeita, ou seja, o t ele seja menor ou igual a mais o passo, e finalmente a condição satisfeita e o programa finalizado. Então vamos dar mais uma quebra de linha aqui só para que o nosso programa fique organizado. std cout std ndl. Pronto. Então agora o nosso programa pronto para ser rodado. Lembrando que sempre que aparecer essa tela aqui é só apertar, ok? Então aqui está solicitando para que a gente digite o valor da massa. Percebam que sempre que eu digitar um valor negativo, ele vai continuar pedindo para que a gente digite o valor da massa, porque ele só aceita valores de massa maiores ou iguais a 0. Então lá no nosso programa estava sendo solicitado que a gente digitasse o valor 60, né? Ok. Para digitarmos o coeficiente de atrito, percebam que de igual forma, se digitarmos números negativos, o valor vai ser, o computador solicitará novamente para a gente digitar esses valores. O valor de C aqui era 0,01, como está colocado no programa aí. Então podemos perceber, né, que o valor de T é 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, e no programa foi encontrado, né, os valores correspondentes a V. Então, por hoje é isso, né? Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre do while, a instrução do while, e eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.